O ano é 1889. George Eastman, um fotógrafo magnata, teve uma ideia que mudaria para sempre a indústria fotográfica. Aplicando a emulsão fotográfica em um filme de nitrocelulose, que era mais leve, flexível e resistente, criou o primeiro filme fotográfico. A produção dos filmes era feita inicialmente pela Eastman Company, que mais tarde ficaria conhecida mundialmente como Kodak. O filme foi um grande passo para a popularização do segmento, pois o processo acabou ficando mais barato, o que levou a fotografia para o mercado de massa. De passeios em família e aniversários, até o uso profissional, a fotografia analógica estava cada vez mais presente no nosso cotidiano. Com o desenvolvimento tecnológico e a dimensão de equipamentos no século XXI, a fotografia analógica, em sua essência, poderia ser facilmente esquecida. Nesse episódio, vamos mostrar como isso não aconteceu. Eu já vou fazer tudo errado, porque eu não sei pra onde que eu olho. Eu olho pra câmera, vocês vão falar. Você, tá, beleza. Então, começa de novo. Olha, a primeira coisa que era muito diferente é o processo de aprendizagem. Então, você se tornar um fotógrafo antes da era digital demandava muito mais tempo. Porque hoje você já, conforme você está aprendendo a fotografar, você está vendo o processo acontecendo, né? Então, fiz um primeiro ajuste ali que deu errado, eu já vejo esse resultado na hora. E antes a gente precisava de um tempo assim, usava um filme, depois ele ia para a revelação. Nesse processo da aprendizagem você tinha que anotar, quem era bem, né, focado assim na aprendizagem, anotava todos os ajustes que tinha feito, o resultado que queria. Depois esse filme ia para a revelação, dependendo, demorava até uma semana para voltar, né? Dependendo do lugar que você estava estudando, enfim. Então, quando voltava, às vezes você nem lembrava mais o que você queria exatamente com aquilo. Então, se não tivesse anotação, você nunca ia conseguir saber, deu certo porque eu fiz certo, foi um acaso, o que aconteceu, né? Então, isso era muito lento. E depois, como fotógrafo mesmo, bom, primeiro você tinha que ter uma relação técnica com a imagem muito mais apurada do que hoje em dia. Uma das partes do processo que era bem interessante, quando a gente ia fazer a cópia, né, ou seja, passar do filme para o papel, que é naquele laboratório com a luz vermelha, que é o clássico que aparece em filme, assim, eu costumava, quando eu chegava no resultado, né, ideal, eu costumava anotar atrás qual era o tempo, né, então eu dava 15 segundos mais 15 aí de máscara, qual que era a abertura que eu estava usando e o filtro, né, que eu estava usando, porque no preto e branco, no laboratório, a gente também usava, eu trabalhava com papel que era multigraduado, então tinha os filtros, por exemplo, aquele ali era o 3, né, que estava passando ali. Então, que era um filtro assim, rosinha, que ele era uma graduação de contraste. Então, tudo que a gente faz no computador hoje, a gente trabalhava no laboratório. Então, tinha os de baixo contraste, né, até o mais alto lá, que era um rosa mais forte. Então, a gente colocava no ampliador para que essa imagem, que essa foto ficasse com o contraste que a gente gostaria, né? Mais forte ou menos mais fraco. Né? Você não estava vendo o resultado na hora, você tinha que ter uma concentração maior, você pensava mais antes de fotografar. Né? Então, mesmo num processo assim, vou para a rua fotografar, eu tinha aquela quantidade de poses para serem usadas. Então, eu pensava melhor antes de fotografar, não sei atirando assim, né? Apertando o botão disparador aleatoriamente. Eu pensava no que queria ser fotografado, qual o resultado que queria, né? A parte técnica era um pouco mais lenta, né? E aí afetou também a relação com o valor da foto, porque com o digital caiu o valor unitário, por exemplo, da imagem e afetou bastante o mercado assim naquele momento, né? Eu acho que no início eu tive mais diferenças de lidar, até como eu comentei, né? O fato de você poder ver a foto na hora, no início me deixou muito insegura. Parece absurdo, né? Porque é uma facilidade você poder ver o resultado. E aí eu achava que nunca estava muito bom, assim, nunca era o resultado que eu queria. Eu só tenho fotografado projetos pessoais, né? Então é lógico que quando é um trabalho comercial, aí é diferente. Tem que ser no digital, não tem nem questionamento. Teve um trabalho, a última até que eu estou em desenvolvimento, que eu comecei com uma câmera analógica em médio formato, que é uma câmera pesada, que ela é bem lenta de fotografar,
E eu percebi já no início assim, do processo que aquilo ali ia me prejudicar muito, porque eu não ia conseguir ter a agilidade que eu precisava. Então, eu acabei mudando para o celular, direto de uma câmera analógica, médio formato, para o celular. Porque aí eu tinha mais agilidade, eu ia conseguir fotografar, era um ângulo específico também de cima para baixo, bem na vertical, assim. E o celular me facilitava muito, assim. Tá? Eu acho que tem uma coisa meio mágica com essa relação, né? De você criar uma imagem que você não vê imediatamente e que no primeiro momento ela não existe, né? Ela está latente no filme, você precisa passar por um processo de revelação. Isso é um processo que é artesanal, mesmo quando você manda no laboratório lá, que tem até, dependendo do que você vai passar por uma máquina, né? O colorido, por exemplo, é feito na máquina lá e sai pronto do outro lado. Mas ele ainda tem uma característica que é muito mais artesanal se comparado com o digital, né? E quando a fotógrafo, enfim, tem a oportunidade de passar pelo processo de ampliação das cópias, que é passar do filme para o papel, ali acontece um processo que é muito mágico, porque você vê acontecendo, você vê aquele papel em branco, você coloca dentro de um químico e ele vai surgindo aquela imagem. Ela vai aparecendo assim, é mágica. Eu acredito que nesse processo de produção da imagem, que tem uma relação do filme com um grão, né, que é diferente do digital, que ele é mais plano, assim, ele tem uma profundidade diferente nessa imagem e ele tem uma... É até difícil explicar, assim, mas nessa relação do grão, é como se a imagem, ela não é só aquele papel ou só aquela tela, né? E esse espécie de ruído, que é uma interferência do próprio meio, né, da própria maneira como você está fotografando, eu acho que isso também é mágico. Então, eu acho que ele traz uma estética que a cor, a relação da cor é diferente do que é no digital, né? Então, e talvez o fato de você não poder interferir tanto nessa primeira parte do processo, né? Eu acho que isso é instigante, né? Cara, então eu comecei a desenvolver esse interesse pela fotografia analógica no começo do ano passado. Cara, então eu comecei a desenvolver esse interesse pela fotografia analógica no começo do ano passado. Eu já tinha visto algumas coisas antes e eu gostava bastante esteticamente, assim, mas nunca fui tão a fundo. Mas no primeiro semestre, assim, mais ou menos do ano passado, eu assisti um documentário que contava sobre um pouco da estética e de uma revolução de moda que estava acontecendo lá no leste europeu, assim, que eles chamavam de pós-soviética. E daí dentro disso envolvia várias coisas relacionadas a umas raves, umas festas que acontecia lá e tinha uma fotógrafa que registrava isso, que o nome é Sasha Mademoiselle. Que até hoje é uma das minhas maiores inspirações, se não a maior, desse coisa de fotografar analógica. E na época tinha toda essa questão dela fotografar essa cultura e registrar isso dos jovens de lá, e eu achei muito legal e quis fazer algo assim. E eu tinha um amigo que já fotografava com câmera analógica e a gente começou a meio que fazer um projeto e eu abracei a coisa da fotografia analógica. Tempos depois eu descobri um outro fotógrafo, que é o Gunner, acho que é assim que se pronuncia, e ele também é uma grande inspiração para mim, e eu só uso a fotografia analógica. Então, a princípio, foi essa questão tanto da estética quanto dessas inspirações. Primeiramente, eu fazia justamente só pela parte de ser esteticamente uma foto analógica, mas quando o tempo foi passando, toda essa questão de você ter que ficar esperando a foto revelar, receber ela depois, primeiramente é um exercício de ansiedade, mas depois eu acabei criando gosto por esse processo. E eu gosto muito disso, você ir viajar e ver as fotos depois, e não se prender muito a ela, sabe? Só depois aproveitar, assim, de fato. Então, eu acho que a fotografia está seguindo para um meio que as pessoas que não têm interesse em se aprofundar nisso
vão ficar só no mobile, não tem mais necessidade de você ter uma câmera de fato. E isso vai ficar só para quem quer seguir profissional ou alguém que é mais interessado assim por hobby, que nem eu no caso. Cara, eu não acho que a fotografia analógica tenha algo por ser fotografia analógica. Eu acredito que tá rolando uma wave assim de movimento estético que tem influência desses fotógrafos que eu falei e muitos outros que alguns artistas como músicos, modelos, editoriais de revistas também têm adotado e assumido isso dentro da sua estética, mas eu não acho que seja algum revival de cultura vintage ou algo assim. Eu acho que seja só tipo uma uma coisa que eles se apropriaram para construir isso e como tem muitos artistas famosos que estão utilizando disso, é algo que está sendo disseminado facilmente assim. Ana, take 2, gol de piloto. Daí eu lembro que, tipo, o primeiro filme que eu revelei, ficou tudo desfocado, ficou uma bosta. Tudo que acaba sendo, tipo, diferente, assim, tipo, no começo ele pode até dar um pouco de estranheza pro nosso olhar, mas depois a gente vê que, tipo, aquilo é belo também. And it's just not good for you. Ana, take 2, gol de piloto. Cara, eu percebo muita mudança, muita mudança. Até porque a pegada, tipo, da analógica para digital muda muito o feeling da fotografia. Eu trabalho muito com os ensaios usando as duas ao mesmo tempo. E você faz a mesma foto com as duas câmeras, você vê que tipo, mudou totalmente a pegada da foto, tipo, o feeling dela. E a interpretação das pessoas também difere muito. Então acho que sim. Cara, minha fotografia analógica eu comecei ano passado. Eu tenho uma câmera analógica que meu pai me deu faz muito tempo, que ele, tipo, acho que usou umas 2 vezes só. Mas eu comecei a, tipo, usar ela pra mais me divertir, assim, ano passado, no começo do ano. Eu usava bastante, tipo, pra fazer rolê e umas piras mais aleatórias minhas, assim, tipo, de cabeça, assim. Daí eu lembro que, tipo, o primeiro filme que eu revelei, ficou tudo desfocado, ficou uma bosta. Porque aquela Pentax que eu tinha era muito ruim pra focar. E daí eu achei que deu muito trabalho também, eu fiquei um tempo sem fotografar. Daí uns amigos meus, eles começaram a fotografar com analógica também, tipo com umas câmeras mais full automática. Acabei entrando na pilha, a gente tirou foto junto e daí até hoje eu tô fazendo isso, tipo, tirando foto em rolê. Mas agora eu vi que como muita gente começou a se interessar com a fotografia analógica, e vieram me perguntar tipo, o preço, fazer orçamento, eu adicionei isso também, mais também no valor comercial da fotografia. Tipo. Cara, tem um cara que eu gosto muito que fotografa só de analógica, que é o venezuelano. Eu não sei se é o nome dele de verdade, Sway, que é Sway's Life. Eu acompanho esse cara desde o começo do Instagram, quando eu comecei a fotografar. E eu nem sabia que ele fotografava em analógica. Eu só fiquei sabendo porque ele falou numa DM, que a gente trocou. E, cara, ele é muita inspiração minha, tanto pra digital quanto pra analógica, na real. Cara, porque é diferente, sabe? Tipo, é muito diferente do que todo mundo que nasceu nos anos 2000 tá acostumado, assim, que é a fotografia digital. Tudo que acaba sendo, tipo, diferente, assim, tipo, no começo ele pode até dar um pouco de estranheza pro nosso olhar, mas depois a gente vê que, tipo, aquilo é belo também. A fotografia digital começou, que era só a fotografia analógica que tinha, viu a fotografia digital e falou, meu Deus, eu nunca mais vou tirar foto com isso. Horrível, horrível, o negócio é horrível, demora pra fazer, dá trabalho, não sei se vai ficar bom. Daí pararam tudo com a fotografia analógica, caiu quase no esquecimento e quando na era digital, agora na era da informação rápida, as pessoas começaram a postar foto em analógica, assim, mesmo que por mero hobby ou arte até, a galera começou a gostar muito da estética e a estética que você não consegue reproduzir artificialmente, você precisa de uma câmera de verdade analógica para fazer.
Cara, aumentou muito a procura por ensaio analógico, até porque é mais barato que o digital, acaba sendo algo mais experimental, a gente não tem certeza se vai dar certo na hora, então tipo, eu acabo cobrando bem menos por mais foto, o equivalente a 10 fotos do digital, assim. Então tipo, acaba sendo mais em conta e a galera gosta muito do resultado.